Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alciel. E no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo onde eu quero comentar a respeito de três coisas que operam dentro da salvação. E que essas três coisas que operam dentro da salvação, elas precisam continuar operando, senão nós vamos ter problemas no decorrer ou no desenvolvimento da nossa salvação, da nossa caminhada com Cristo. Você vai entender o que eu vou explicar para você. Mas antes disso, se você não é inscrito, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e a compartilhar esse vídeo com alguém. Amém? Então vamos lá, eu quero ser bem direto, bem objetivo e bem prático nesse vídeo. Três coisas que operam dentro da salvação. Primeiro, arrependimento. A Bíblia nos apresenta que para qualquer pessoa ser salva, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Primeiramente, arrependimento, que está atrelado à conversão. Arrependimento sempre vem acompanhado de conversão. Atos 3,19, a multidão, depois de ouvir Pedro pregar, disse para ele: varões irmãos, o que faremos? E Pedro responde: arrependei-vos e convertei-vos. Então, esse é o primeiro passo para uma pessoa que quer ser salva, que quer ir para o céu, ter os seus pecados perdoados, tudo isso que a gente conhece que a Bíblia nos oferece mediante Cristo Jesus, arrependimento. Arrependimento, em suma, é o reconhecimento da sua condição de pecador diante de Deus. É impossível uma pessoa ser salva e não reconhecer que é pecadora, que é um pecador que está perdido e que precisa de Jesus Cristo. Então o arrependimento ele é necessário para a salvação. E esse aspecto da salvação, o arrependimento, ele não opera uma vez na nossa vida, ele precisa estar continuamente operando. Todos os dias nós precisamos estar nos arrependendo. É uma obra contínua e quem opera essa obra em nós é o Espírito Santo. Mas claro, você pode estancar essa obra se você for desobediente e resistir ao chamamento do Espírito Santo. Então, um dos aspectos da salvação, das três obras que operam dentro da salvação, é o arrependimento. Arrependimento ele é contínuo, ele precisa estar todo o tempo operando na nossa vida. Se para de haver arrependimento na nossa vida, a gente volta aos antigos pecados. A gente volta à vida pregressa. Porque é uma constância nesse arrependimento. Por isso que eu disse no início do vídeo. É uma coisa que precisa estar operando todo o tempo. Você dorme, acorda, passa uma semana, um mês, um ano, esse aspecto precisa estar operando e ele cresce. Conforme você vai caminhando com Cristo, esse arrependimento ele vai aumentando. Esse arrependimento vai afetando todas as áreas da sua vida. Arrependimento. A segunda obra que precisa estar operando em nossa vida é a fé. Que eu vou colocar aqui como confiança. Que fé dentro da palavra de Deus é confiança. Atos capítulo 16, verso 31. Paulo, ao falar para o carcereiro, que perguntou a ele, diz assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a fé ela precisa estar em operação. Também durante todo o percurso que você está traçando na caminhada com Jesus. O que vem a ser a fé? Fé é confiança. É você deixar de confiar em si, nas suas próprias obras, nas suas próprias atitudes e passar a confiar em Cristo. É depositar completamente a sua confiança de salvação no que Cristo fez na cruz do Calvário. Nada além disso. Tudo em Cristo Jesus. Tudo na pessoa de Cristo. Nada fora da pessoa de Cristo. Então, quando você tem isso, que você deposita a sua confiança em Cristo, você para de, vamos dizer assim, de se culpar quando você comete erros e falhas. Um dos problemas das pessoas que não entenderam esse aspecto e que isso não opera na vida delas, é que enquanto elas estão fazendo as coisas tudo certo para Jesus, enquanto elas estão vivendo de maneira santa, de maneira reta, elas andam felizes, elas andam alegres, mas quando elas cometem erros, deslizes e falhas que fazem parte da nossa vida, a gente erra e falha, essas pessoas ficam profundamente culpadas e elas começam a pensar na sua mente que Deus as odeia, que Deus não gosta dela, que Deus a rejeitou, tudo porque ela falhou e ela errou. Isso é uma clara evidência de que essa pessoa ela não está depositando a sua confiança ou a sua fé em Cristo. Ela está depositando a sua confiança de aceitação em si. Talvez essas pessoas façam isso inconsciente. Eu fiz isso durante muitos anos inconsciente, até eu compreender o Evangelho. Então, eu não estou dizendo aqui que você pode ver na prática do pecado. Eu não estou ensinando isso. Eu estou ensinando que você é aceito por Deus mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo o que ele fez na cruz do Calvário foi para que nós pudéssemos ser aceitos, para que nós pudéssemos ser perdoados. Então você vai diante de Deus não baseado no tanto que você ora, no tanto que você lê a Bíblia, no tanto que você jejua. E você não é aceito quanto que você acerta.
E eu não estou dizendo que você não tem que lutar para andar de maneira santa. Não estou falando isso. Mas você é aceito por Deus pelo que Cristo fez. Você foi coberto pela justiça de Cristo. E como que você tem acesso a essa justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário e nos disponibilizou mediante o Evangelho? Pela fé. É isso que a Bíblia nos ensina. Crer em Jesus é depositar confiança e você recebe essa justiça. Então essa é a segunda obra que precisa estar em operação na vida do crente. Arrependimento e fé, que eu acredito que você já conhece. E eu acredito que você já compreendeu isso. Que se você não compreendeu isso, como que você veio para o Evangelho sem entender essas duas coisas que são fundamentais para a fé, para a salvação? Arrependimento e fé. Agora, um terceiro aspecto, ou uma terceira obra que precisa estar em operação nas nossas vidas, que eu vejo muitas pessoas que têm problema com isso aqui, que elas não entendem, é a aceitação do sacrifício de Cristo. Essa obra ela precisa estar em operação na nossa vida. O que é a aceitação? São aquelas pessoas que elas creram, elas se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus, mas elas aceitaram o que Cristo fez por elas. Elas aceitaram o perdão de Cristo. E eu vou explicar de maneira prática quando uma pessoa ela não aceita isso. Na maioria das vezes, e aqui eu vou te dar a explicação, quando as pessoas elas não aceitam o que Cristo fez pelas suas vidas, elas se culpam. Normalmente, essas pessoas elas sentem culpa de pecados que elas cometeram no passado. E elas, consciente ou inconscientemente, rejeitam o sacrifício de Cristo, sabendo ou não sabendo. Porque elas não conseguem aceitar o que Cristo fez por elas e não conseguem aceitar que Cristo perdoou os pecados, ainda que sejam os piores pecados que essa pessoa tenha cometido. Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando uma pessoa se arrependeu e creu nele, os pecados dessa pessoa foram apagados, foram perdoados. Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 10, está escrito que Deus, por meio de Cristo, lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos perdoou, nos aperfeiçoou. Por meio do Espírito Eterno somos santificados todos os dias. Então não há mais condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo ele nos faz ser aceito. Agora, quando as pessoas elas não compreendem isso aqui, elas se sentem culpadas. É por isso que a gente tem muito crente que fica em alto e baixo, porque ele não tem aceitação. É uma obra que precisa estar em operação na sua vida. E essa obra é você quem decide. Você precisa aceitar o perdão de Cristo, porque Jesus já fez tudo, mas muitas pessoas elas rejeitam isso, consciente ou inconsciente. Elas rejeitam o sacrifício de Cristo. Você precisa aceitar o que Jesus Cristo fez. Se sinta perdoado, se sinta aceito, se sinta justificado, se sinta lavado por meio do sangue de Jesus. Pastor, como que isso funciona? Eu acabei de ensinar para você nas duas primeiras obras. Arrependimento e fé. Você se arrependeu? Você creu no Evangelho de Cristo? Então a garantia de que nós temos a aceitação de Deus é que houve o arrependimento e houve a fé. Torno a lembrar do texto que eu citei, Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós os tempos de refrigério pelo Espírito do Senhor. Então perceba que o arrependimento e a conversão, que estão juntas, quando elas acontecem, elas trazem consigo o refrigério. O que é o refrigério? É o descanso da culpa, é o descanso da consciência ferida de quando você vivia na prática do pecado. Jesus, em Mateus capítulo 11, versos 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Temos pessoas que elas não têm descanso. Por quê? Porque elas não aceitaram o sacrifício de Cristo. Cristo já fez tudo, disponibilizou tudo, está tudo aí disponível para você, mas você não aceita. Você não aceita o perdão dos pecados que você cometeu lá no passado, você não aceita o perdão do adultério que você cometeu, da imoralidade que você cometeu, do assassinato que você cometeu. Sei lá, os piores pecados que muitas pessoas praticaram, elas vieram para Cristo, mas aquilo ainda fica ferindo a consciência dela. Por quê? Porque ela não aceitou o sacrifício de Cristo. Essa que é a realidade. Ela não aceitou que Jesus perdoou os pecados dela. Ela não aceitou que ela foi purificada pelo sangue de Cristo. Ela não aceitou. E ela fica se ferindo e fica se culpando. E ela não consegue ter avanço, não consegue ter crescimento, não consegue ter progresso dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela se culpa. Ela não abraçou o que Jesus Cristo fez.
E quem faz essa obra de aceitação é você. Você precisa aceitar. Abrace o que a Bíblia fala a respeito de você. Abrace o que Jesus Cristo fez por você. Abrace, simplesmente abrace e receba o que ele fez. A salvação ela é pela graça, ela é um presente. Você não precisa fazer algo para merecer. Você é aceito do jeito que você está. Claro que há uma transformação, há uma santificação, uma transformação de vida que ele traz para você por meio do Espírito dele. Cristo faz isso. Mas se você ficar lembrando do que você fez lá no passado, né, ficar se remoendo, você não vai conseguir avançar. Nem o próprio Deus, Hebreus 9, Hebreus 10, leia lá, nem Deus lembra dos teus pecados. Porque ele mesmo disse que ele não se lembraria mais e ele lançaria fora os pecados. No mar do esquecimento, ele lançaria os pecados dessas pessoas que viessem a ele e fossem salvas e fossem convertidas, crescem no Filho dele. Ele não se lembraria mais. Então nem Deus, ele não lembra mais dos teus pecados. Presta atenção nisso. Ele não fica com o teu pecado diante do trono dele olhando. Não, porque o teu pecado foi apagado por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus já morreu, já entregou o seu sangue, o seu corpo, já fez o sacrifício e você já foi perdoado. Agora, Deus ele não fica lembrando dos seus pecados, mas você insiste em ficar lembrando. Ficar lembrando e fica se culpando. Eu não estou dizendo que você tem que sofrer uma lavagem cerebral e você não vai lembrar nada. Eu lembro da vida que eu tinha antes lá no passado. Mas a diferença é que aquilo não me traz culpa. Aquilo não me dói. Por quê? Porque eu entendi o que Cristo fez por mim e eu abracei e aceitei o que ele fez por mim. Eu abracei que eu sou filho dele, eu abracei que o meu pecado foi perdoado, eu abracei que eu tenho o Espírito Santo. Tudo o que a Bíblia diz a meu respeito, eu aceitei. E eu consigo viver uma vida leve e plena diante da presença dele. Eu não estou dizendo que eu vou viver uma vida sem dificuldade, sem problema. Mas a culpa do pecado já não está mais sobre mim. Aquele sentimento de que fica se remoendo, fica ali se culpando, né? E se a pessoa continua nesse sentimento, isso vai evoluindo, e a pessoa vai começar a se distanciar, vai começar a achar que Deus odeia ela, que Deus não gosta dela, que ele não foi perdoado, e começa a subir dúvidas na mente dessas pessoas, que ela não é salva, que ela não foi perdoada, e aí ela vai, demora a sair da presença de Deus por culpa dela, porque ela não quer aceitar o sacrifício de Cristo. Então eu finalizo esse vídeo dizendo isso: aceite o que Jesus Cristo fez por você. Aceite, já está na hora de você aceitar o perdão dos seus pecados. Se você se arrependeu e se você creu, claro, eu estou falando daquelas pessoas que se arrependeram e creram no Evangelho de Jesus Cristo. Se houve um arrependimento sincero, se houve uma fé sincera em Cristo, seus pecados foram perdoados. Para com essa história de ficar se culpando. Acaba com esses pensamentos na sua mente. Abrace o que a Bíblia diz. Substitua esses pensamentos negativos pelo que a Bíblia fala a respeito de você. É você quem tem que fazer isso. Não é o pastor que vai vir e botar a mão na tua cabeça e vai ter que orar por você para que esses pensamentos sumam da sua cabeça. É você quem vai lutar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É você quem transforma a sua mente. É você quem faz isso pelo poder da palavra. A palavra está disponível. Você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia impressa. Leia e abrace o que a Bíblia fala a respeito de você. Aceite o que a Bíblia fala a respeito de você. Já chega de você ficar se culpando e se martirizando, né? E fica com aquele e não avança, né? Eu fico até brabo com isso. Uma energia sobe aqui no meu coração, porque muitas pessoas precisam ouvir isso. Você foi perdoado, aceite o perdão. Aceite o perdão de Cristo na sua vida. Aceite o que ele fez. Já chega de ficar se remoendo, de ficar se debatendo ali. Eu vivi muitos anos sobre isso. E o diabo usa isso. Porque as pessoas elas não têm compreensão. Elas não conseguem entender o que a Bíblia diz. Você é o que a Bíblia diz que você é. O que a Bíblia diz que você é? Nós sabemos que somos pecadores. Existem duas classes de pecadores: os arrependidos e os pecadores que continuam na prática do pecado, que não são os pecadores arrependidos. Nós somos da classe daqueles pecadores que se arrependeram, foram salvos, foram redimidos, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Nossos pecados foram apagados e agora nós somos a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Olha que glorioso. Olha que glorioso. Então aceite o perdão de Cristo. Entendeu? Então essas são as três obras que precisam estar em operação. Elas não são uma coisa que acontece isolada em um momento quando você recebe a Cristo. São obras que precisam estar em operação. Arrependimento, fé e aceitação. É o receber, é o abraçar o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Espero ter abençoado a tua vida com esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com alguém e que Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus. Amém.